Você está com dificuldades no seu controle de estoque? Ele apresenta fragilidades, tais como, vamos entender melhor um pouquinho esse estoque? Não tem controles, não tem com frequência esse olhar de sistematizar, de acompanhar, não utiliza indicadores de desempenho para controlar o seu estoque, do quanto ele é importante e efetivo, não faz inventários periódicos, não tem giro muitas vezes das mercadorias que você efetuou a compra. Esse estoque muitas vezes ele não está integrado com outras áreas, por exemplo, com as compras, com o comercial, e ainda não tem um sistema de gestão de estoque. A gente apresentou aí 6 fragilidades da sua gestão de estoque. Então, olhe para o seu negócio e vamos entender como que a gente pode manter um estoque gerenciável e ainda bem estruturado. Eu sou Angela Brum, fundadora da ABA Academy Escola de Gestão e Estratégia, e o nosso foco aqui hoje é controlar, pensar, planejar e estruturar a sua gestão de estoque. Vem comigo nesse conteúdo que ele é muito bacana e muito interessante. Com o passar dos anos, a gestão de estoque ela ficou cada vez mais evidente. Os estoques eles estão cada vez mais otimizados, você sabia disso? E ao mesmo tempo, é muito importante ter esse autogerenciamento do estoque. Então, o controle de estoque não tem como a gente fazer um controle de estoque só no final do ano, que muitas empresas fazem. Eu vivencio isso nas consultorias. Não tem como a gente ter um estoque e não estar controlando ele quase que semanal, quase que diário. Você sabia disso? Então não é mais mensal. Esse controle de estoque ele tem que ser feito uma gestão muito apurada em cima da sua gestão de demanda. Hoje os estoques estão dentro das lojas, comércio, indústria por demanda. Esse é o olhar recomendável dentro da gestão hoje para gerar uma maior lucratividade, para evitar desperdício financeiro, inclusive, e ter um estoque que gira mais rápido. Então, a gente vai entender um pouco, nesse conteúdo de hoje, como que a gente pode ter um olhar mais aprofundado sobre o estoque. Então, eu preparei para vocês 6 focos, 6 dicas, 6 estratégias, 6 formas de como você pode olhar para o seu estoque. Lembrando, lá no início a gente colocou alguns problemas que você pode estar enfrentando no seu estoque e você de repente não está entendendo ou percebendo. Lembre-se que o estoque ele é um custo escondido. Quando o seu estoque está parado, mais de 30% no seu negócio, ele não gira acima de 30% no mês, esse estoque ele precisa ser revisto e repensado rapidamente. Então, primeira dica é, faça controles com frequência e atenção do seu estoque. Primeiro, eu preciso registrar todas as entradas, todas as saídas de mercadoria, ter controle de movimentação, de devolução de cliente, de troca para cliente, definir pontos estratégicos de recebimentos, e de conferências e olhar para os furos de estoque que acontecem nas falhas de inventário. A gente vai falar um pouquinho na sequência sobre o inventário e como fazer ele. Depois que a gente faz esse olhar, nós temos aí a necessidade de acompanhar com indicadores o nosso estoque. O que significa isso? Eu preciso definir alguns índices, alguns parâmetros que são importantes para saber se realmente eu estou tendo um estoque efetivo para o meu negócio. Primeiro, estou atendendo os pedidos, o atendimento dos pedidos é um indicador importante. O meu estoque está girando, tem desperdício, tem perda no estoque. Esses são números que a gente precisa acompanhar. Então, direcionar um planejamento mais assertivo e a partir do momento que você olha para o indicador, você consegue muitas vezes preventivamente corrigir essas falhas.
Fazer inventários periódicos, né, que eu falei antes para vocês, a importância é justamente para a gente perceber se realmente o estoque que nós temos, o nosso estabelecimento, ele comporta a demanda de venda que tem. Tá? Seja esse estoque de venda, seja esse estoque de matéria-prima para uma indústria. Então a gente precisa olhar para ele e entender que esse inventário ele tem que ser periódico. Por quê? Porque eu não vou ter estoque em excesso, eu vou estar trabalhando sempre pela demanda de venda que eu tenho no meu negócio. Quarta dica é: dê um fim nas mercadorias sem giro. Obrigatoriamente você precisa pensar nessas mercadorias que não estão girando e qual a estratégia eu preciso fazer, seja ela para fazer fluxo de caixa. O estoque parado representa dinheiro parado, esse estoque que não tem giro representa que se eu não vender ele dentro do fluxo do período que é realmente importante e necessário, eu não vou conseguir vender mais. E automaticamente eu vou fazer, quem sabe, uma promoção, uma estratégia para desovar esse estoque e eu vou estar perdendo recursos com isso, tá? Então é importante observar. Então promova ações, promova antecipações, né, com o seu cliente, faça descontos, faça estratégia que à vista ele venha a trazer um fluxo de caixa para você girar no seu negócio, tá? Quinta dica: integre o seu estoque a outras áreas. O que isso significa? O estoque ele não é isolado e sozinho no negócio, você sabia disso? Ele está integrado com as compras, ele está integrado com as vendas, ele está integrado com principalmente as estratégias de marketing do seu negócio, com a área de planejamento. Então eu planejo para ser mais assertivo e vou compor o estoque de acordo com a demanda real do meu negócio. Então ele precisa estar integrado a várias áreas. Várias áreas precisam estar olhando e observando e criando estratégias para otimizar esse estoque. E a sexta e última dica é: utilize um sistema de gestão para controle do seu estoque. Se ainda você não tem um controle de gestão, um sistema, olhe, pesquise, busque no mercado referências que vão fazer demonstrações desse sistema para você ver qual se encaixa mais no seu negócio. Por quê? Porque nós precisamos ter segurança no nosso estoque, nós precisamos ser assertivos. Se eu não tenho dados de movimentação de entrada e saída, como que eu vou saber se o meu estoque está coerente para o meu negócio ou não está? Então a gente precisa ter uma operação mais sistematizada, mais integrada, com um controle alinhado por processos, tá? Essa que é a ideia. Então o sistema de gestão aqui ele se torna extremamente essencial para o seu negócio. E seguindo então essas dicas, a gente falou de 6, com certeza a gente tem um olhar para minimizar aquelas falhas, aqueles gargalos que foram falados no início, tá? A gente precisa olhar para os gargalos, mas a gente precisa criar estratégias e processos para que eles se sustentem, para que o nosso estoque ele seja mais otimizado e com um giro mais efetivo, tá certo? Gostou do nosso momento? Comente aqui se você já pratica estratégias de gerenciamento de estoque. Eu gostaria de saber mais sobre o assunto. E lembre-se, se inscreva nos canais, curte, compartilhe e toda semana terá conteúdo novo para ajudar você a evoluir nessa jornada. Até o próximo conteúdo.